Imagens que contam a história. Nos 250 anos da Câmara de Porto Alegre, concurso de fotografia do Legislativo Municipal propõe na edição de 2023 um olhar no tempo. Com o tema desse ano, do Cioma Breitman, a gente procura justamente estimular com que os fotógrafos e as fotógrafas da cidade explorem essa relação histórica que tem entre a Câmara e a cidade. Reinserção Social, projeto visa dar oportunidade de trabalho para que egressos do sistema prisional não voltem a reincidir no crime. A gente sabe que a mesma porta ali que a sociedade e as empresas estão fechando, do outro lado as facções estão abrindo. Na Passarela do Samba, a exposição conta a história dos Bambas da Orgia. Além de exaltar a escola mais antiga da capital, a mostra também celebra a cultura popular. É uma história de muita alegria, de muita folia, mas também de muita resistência, né? Cores e causas, abrimos o mês com a campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. O leite materno é considerado espécie específica. O que quer dizer isso? A mulher produz o leite materno na composição que o bebê dela precisa. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Portanto, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura aqui da TV Câmara. Olha só, estão abertas até o dia 1º de setembro as inscrições para mais uma edição do concurso Cioma Breitman de fotografia. Criado em 1996 pelo ex-vereador e ex-prefeito João Antônio Dibe, o concurso promovido pelo Legislativo de Porto Alegre é uma oportunidade para valorizar fotógrafos amadores e profissionais, além de registrar a história da cidade. E neste ano, o tema do concurso faz alusão aos 250 anos da Câmara Municipal. Quem traz mais detalhes é o repórter Felipe Laude. Mais uma oportunidade da Câmara de Vereadores valorizar profissionais da fotografia, tanto amadores como profissionais, com esse concurso de fotografia do Cioma Breitman, que chega a mais uma edição esse ano aqui no Parlamento, com um tema que justamente vai ao encontro dos 250 anos da Câmara Municipal. Vou conversar com o Guilherme Falcão, que é estagiário aqui no setor de memorial do Legislativo. Quer dizer, uma oportunidade, mais uma vez, de resgatar a história da Câmara, essa relação com a cidade. Como que é aí trabalhar, tu que se debruçou também sobre esse edital, de fazer um edital bem redondinho para os artistas, os fotógrafos aí, como é que é? Conta pra gente. Então, no ano passado, a cidade de Porto Alegre fez 250 anos e um ano depois, quem está fazendo 250 anos é a Câmara Municipal de Porto Alegre. E com o tema desse ano, do Cioma Breitman, a gente procura justamente estimular com que os fotógrafos e as fotógrafas da cidade explorem essa relação histórica que tem entre a Câmara e a cidade, porque muito do que a cidade é hoje em dia e devido à Câmara, a Prefeitura e a Câmara, todas as ações que esses órgãos fizeram na cidade. Então a gente está com os espaços aqui da Câmara abertos, inclusive, para que os fotógrafos e as fotógrafas venham explorar o prédio da Câmara, o Palácio Aloysio Filho, e também elas podem explorar outros locais da cidade, sempre buscando essa relação entre a cidade e a Câmara. Então o concurso, o Cioma, ele está fazendo parte de uma ampla programação da Câmara para justamente comemorar esses 250 anos da nossa instituição. E vale destacar aí que realmente vale a criatividade aí dos fotógrafos e fotógrafas para poder vir até o palácio e poder registrar, enfim, como o Guilherme disse, poder registrar aí para esse concurso que o tema, reiterando, é Câmara Municipal de Porto Alegre, 250 anos, um olhar no tempo. E as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro. E para fazer essa inscrição tem algumas etapas a serem cumpridas. Como é que funciona? Isso. Bom, primeiro acho que é importante a gente falar quem que pode se inscrever, Então, qualquer fotógrafo, seja ele profissional ou amador,
pode se inscrever no nosso concurso. Pessoa física ou jurídica, né? Pessoa física tem que ter mais de 18 anos. E nós temos 2 etapas. Uma etapa é a da pré-seleção, que deve ser feita. As fotos elas devem ser enviadas por e-mail ou por formulário, né? Tá tudo no nosso edital ali no site da Câmara, na seção de memorial do site. A segunda etapa, as fotos que foram pré-selecionadas na primeira vão ser divulgadas, né? E as pessoas entre 2 e 4 de outubro, os fotógrafos e as fotógrafas vão vir aqui na seção de memorial entregar as fotos impressas daí, tá? A primeira etapa então é online, a segunda etapa as fotos selecionadas são entregas impressas. É isso. E lembrando que as fotos podem ser tanto coloridas como preto e branco também. Isso, as fotos tanto coloridas quanto preto e branco. São 2 categorias. Os fotógrafos podem se inscrever nas 2 categorias, mas tem que ser uma inscrição individual por categoria. E por categoria também são 3 fotos, tá? Por categoria que o fotógrafo pode inscrever. É importante destacar esses detalhes aí da inscrição para poder, né, o público que está nos acompanhando acessar. E a gente lembra que é vedada, né, a participação de agentes públicos, estagiários ou também terceirizados aqui no município de Porto Alegre, incluída aqui a Câmara de Porto Alegre ou qualquer pessoa relacionada ao processo de organização do concurso, né? A lisura desse concurso, a transparência, ela é muito importante também. E outra coisa muito importante é que os fotógrafas serão aí premiados com valor em dinheiro também, para realmente valorizar, né, essas fotografias e que vai ficar também os direitos aqui para a Câmara, o acervo aqui para a Câmara de Porto Alegre, para o memorial. Isso, então nós temos os 6 primeiros colocados, os 6 primeiros colocados do concurso. Os 3 primeiros têm um prêmio, uma remuneração em dinheiro, né, justamente que nem tu falou, para estimular esses fotógrafos e fotógrafas da cidade. E nós temos também do 4º ao 6º lugar as menções honrosas também. Então são 6 categorias, 6 primeiros colocados premiados, então. Tá certo, e destacando que aí, ó, só os primeiros lugares receber aí cerca de R$ 4.580,22, pontualmente aí, 4.580, segundo lugares, 3.664 e terceiros lugares, R$ 2.745 aí. Destacando que os detalhes desse edital você encontra no site da Câmara de Porto Alegre e um concurso que foi criado em 1996 por sugestão do ex-vereador e ex-prefeito de Porto Alegre, João Antônio Dib, trazendo para Porto Alegre esse fotógrafo que é o Selma Breitman, que é um ucraniano que veio morar em Porto Alegre e por muito tempo teve um estúdio de fotografia bem no centro da cidade. Isso, o Selma Breitman, né, que nem tu disse, ele era ucraniano, mas ele se destacou aqui em Porto Alegre justamente porque ele expôs a cidade para o Brasil e até para o mundo, né, via as suas fotografias. Então por isso que a Câmara homenageou o nome desse concurso com o nome desse grande fotógrafo da história da cidade. É uma cidade que também tem outros grandes fotógrafos na nossa história, como o Calegari, etc. Mas o Selma, ele se destacou nesse aspecto. Tá certo, então fica o nosso registro e o convite também do Guilherme para as inscrições que atentem. Vão até o dia 1º de setembro. É isso aí. Isso, então, um recado final, então, até 1º de setembro as inscrições, 21 de novembro a gente vai ter, então, a cerimônia de abertura, com a exposição dos premiados, a divulgação dos catálogos com os premiados, e de 22 de novembro a 22 de dezembro a gente tem o período de exposição, então. Então venham, por favor, se inscrevam, venham participar, explorem aqui o ambiente da Câmara, explorem a cidade, tirem bastante fotos, que vai ser uma honra para a Câmara receber todas as fotos de todos os fotógrafos inscritos. Legal, né? Deixa eu reforçar aqui que nunca é demais, né? As inscrições seguem até o dia 1º de setembro. E os detalhes, como falamos na reportagem, podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no câmara.rs.gov.br aí na sua tela, né? E a gente estava olhando aqui cada foto bacana, né? Cada foto bonita, deve ser uma tarefa bem difícil, né? Para escolher entre tantas fotos legais aqui da cidade. Muito bem, a gente segue com informações ainda do Legislativo. Já está aqui comigo a Andressa Debem Ecanto, que é repórter da Diretoria de Comunicação aqui da casa. Cada foto bonita, né, Andressa? Verdade. Muito bonitas, Cleiton. Uma missão bem difícil aí dos jurados escolherem entre tantas, né? Umas fotos muito legais e conta com evidentemente, né? Com a
a sacada, né, de cada fotógrafo, né, pegar um ângulo da cidade, né, e tendo mais esse caráter histórico aí da programação, né, que faz alusão aos 250 anos da capital. André, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Acontece em Porto Alegre, né, a diretoria de comunicação sempre presente aqui também, trazendo informações tanto das redes quanto dos projetos que estão tramitando aqui no Legislativo. Hoje uma data bem importante que marca o fim do recesso, a retomada das atividades aqui no Parlamento no segundo semestre, Andressa. Perfeitamente, Clayton. Temos aí a expectativa de votar vários projetos importantes nesse segundo semestre. Sim, um semestre aí bem recheado, né, com projetos complexos, polêmicos, né, e que vão demandar bastante trabalho aqui de toda a casa, dos parlamentares, bastante debates acalorados, como a gente está também acostumado aqui a ver no plenário, mas é isso, né, a construção, né, de propostas, né, que tanto do Legislativo quanto do Executivo, né, que, enfim, mobilizam, né, os parlamentares por aqui. Conta um pouquinho para nós, André, do que está previsto aí para esse segundo semestre. É verdade, Clayton. Bom, com o fim do recesso, as atividades parlamentares retornam oficialmente hoje. E nesta quarta-feira já temos sessão ordinária, a partir das 14 horas, no plenário Otávio Rocha. Para o segundo semestre estão previstas várias votações importantes, como o projeto de lei do Executivo que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e extingue outros 9 fundos municipais. Outro projeto bem importante que deve ser votado é aquele que extingue a licença-prêmio. Como se trata de uma emenda à lei orgânica, o projeto já passou por discussão em 2 sessões consecutivas antes do recesso. E agora, a proposta tem que ser votada em 2 turnos e só é aprovada se tiver 2/3 dos votos favoráveis, em ambas as votações. Para ficar por dentro dessas votações, dos projetos e de tudo que acontece aqui na Câmara, basta acessar o nosso site, camarapoa.rs.gov.br. Tá certo, dá uma olhada, né, nessa perspectiva aí, para a gente repetir aqui, para quem não pegou, não estava ligado aí no boletim, estava desatento, né? A gente vai repetir aqui, só para trazer alguns dos ingredientes dos debates nesse segundo semestre. Aqui temos o projeto da licença-prêmio, né? Esse deve ser um projeto bem acalorado, com debates bem fortes aqui no plenário, né? Até porque esse projeto, né, Andrés, como tu citaste, ele é um projeto de emenda à lei orgânica. O que isso significa? Significa que ele precisa passar por 2 votações, né, e ter 24 votos favoráveis nas 2 votações para ele ser aprovado, né? Perfeitamente. Só assim que esse projeto passa, do contrário é rejeitado. Vamos aguardar, porque fortes emoções nos aguardam aí nesse segundo semestre. A gente tem ainda o projeto dos fundos municipais, né, no projeto que estava na pauta um pouquinho antes do recesso, até estava na última sessão, né, antes do recesso, mas acabou sendo extraordinária. Isso, protelado, e também deve voltar agora também, né? Sim, a expectativa é que esse projeto dos fundos seja votado logo em seguida, porque ele já estava, né, na priorização da última sessão extraordinária, como tu citaste, mas ele acabou não sendo votado, acabou sendo adiado. Então, a expectativa é que ele seja votado logo. Vamos ver, vamos aguardar, né? Às vezes o plenário nos apresenta algumas surpresas também. Como se comenta aqui, o plenário é soberano e vivo, né? Exatamente, então, ele tem vida própria. Tem vida própria. O plenário, às vezes, a gente tem uma priorização ali, a gente vai acompanhando, mas tudo pode acontecer ali no momento das discussões, né? Temos também a questão do DEMAI, né? Temos o plano diretor, né, que também deve ser um debate bem acalorado aí mais para o final do ano. E, evidentemente, né, como de praxe, a votação do orçamento, né? Do orçamento municipal, né? Sim, que também fica mais para o final do ano ali, na votação do orçamento. Orçamento, emendas impositivas, então fica aqui o convite, né, Andrés, para que os nossos telespectadores acompanhem tudo pela TV Câmara e também pelas redes sociais aqui do Parlamento, para você ficar por dentro sobre tudo que está acontecendo aqui no Legislativo, os bastidores das sessões, as discussões, os projetos, enfim, tudo que acontece aqui na sessão, os projetos priorizados, enfim, todas as discussões, né, Andressa? Sim, perfeitamente, Clayton. Tá certo. E a gente conta aí com a diretoria de comunicação, agradecendo já de antemão também pela presença aqui no programa, pelo apoio e por trazer, né, diversificar aqui o programa, trazendo sempre esses detalhes, antecipando o que vem na pauta aí do Legislativo. Andressa, muito obrigado e um bom trabalho. Eu agradeço a parceria sempre e também desejo um ótimo trabalho a todos. Muito bem. Agora nós seguimos aqui com um projeto social, né? Agora a gente fala de um projeto que está transformando o futuro das pessoas. A iniciativa visa a reinserção na sociedade de egressos do sistema penal. A proposta tem levado esperança e ajudado quem sofre com o preconceito e a falta de oportunidades no mercado de trabalho. No quadro Cidadania em Pauta, reportagem no ar.
A origem do projeto está na história de vida desse cara aí. Criado na zona sul da capital, Rodrigo dos Santos Ramos é um egresso do sistema penal. Aos 18 anos, foi preso por furto e solto 5 dias depois. Aos 23, participou de um assalto e acabou sendo detido por 5 anos. Conforme o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, 80% dos presos que deixam a cadeia não conseguem uma oportunidade de emprego aqui do lado de fora dos presídios. Ainda segundo o IPEA, 1 em cada 4 pessoas egressas do sistema penal volta a cometer crimes em um curto espaço de tempo. O Rodrigo faz parte das 2 estatísticas. Quando saiu da cadeia pela segunda vez, ele finalmente conseguiu um emprego. Trabalhando em uma usina de reciclagem, separava, limpava e pesava todo tipo de material. Mais conhecido como Rodrigo Sabiá, esse assistente social criou o projeto Reciclando Vidas, uma proposta que busca gerar oportunidades para outros egressos do sistema penal. Então baixei a cabeça, fui trabalhar, logo em seguida meu irmão também veio trabalhar, que ele é egresso. E a partir daí nós abrimos nosso próprio galpão de reciclagem e começamos a trazer egressos para trabalhar conosco. Porque a gente já tinha experiência de saber das dificuldades que é para um egresso sair do sistema penitenciário e conseguir uma oportunidade de emprego. A gente sabe do preconceito, das dificuldades, dos obstáculos que é para conseguir isso. E a gente sabe que a mesma porta ali que a sociedade e as empresas estão fechando, do outro lado as facções estão abrindo. Além do projeto, o Rodrigo possui 2 empreendimentos, um galpão de reciclagem no bairro Bom Jesus e uma lavagem na região central de Porto Alegre, que também conta com estacionamento e restaurante. Por aqui, quem passou pela prisão encontra acolhimento e uma nova chance na vida. Então a gente fica muito satisfeito quando a pessoa chega aqui e mostra interesse e quer trabalhar, que cansou daquela vida, não quer mais. Então a gente se abraça na verdade, e a gente segue pro caminho certo. Depois que eu saí de lá, eu comecei a trabalhar com os guris em reciclagem. Depois da reciclagem, eu passei a trabalhar como lavar carro. E depois trabalhando no estacionamento. E agora eu estou trabalhando como cozinheiro de cozinha, né, meu? Porque eu já cozinhava lá dentro. Daí eu saí pra rua e continuei a continuidade, né, de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar. Daí fiquei aqui, né? Tô trabalhando até hoje, já faz 5 anos que eu tô na rua. Mesmo trabalhando normalmente e de volta ao convívio diário em liberdade, o preconceito e o estigma enraizado de um ex-detento ainda estão muito presentes na sociedade. Por isso, eles preferem não se identificar. Eu tentava, né? Oportunidade de emprego e às vezes as portas sempre fechadas para nós, né? Que nós temos muita dificuldade, né? Quando a gente sai de lá, assim, né? E hoje eu encontrei uma oportunidade, né? E saí de lá saí de lá em maio de 2021 e quis trabalhar, né? Quis largar tudo de mão, vi que não era mais essa vida e hoje faz dois anos e meio que eu estou trabalhando. Tá no caminho certo agora. Graças a Deus. Quando eles descobrem que nós saímos do sistema, as oportunidades estão totalmente quase que 0%. Né? Ninguém dá oportunidade para quem sai do sistema. Eu me sentia super frustrado e ficava super com raiva, entendeu? O projeto Reciclando Vidas já ajudou mais de 100 pessoas, todas com passagens pelo sistema prisional. Por meio de uma parceria com o poder público, o Rodrigo realiza palestras em escolas, penitenciárias e na FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Os meus amigos eram tudo envolvidos com o tráfico, com a criminalidade. Daqui a pouco veio um que era o gerente que sabia ali da boca e falou: cara, eu vou te dar para tu gerenciar aquela boca lá. E na hora eu tive que tirar coragem para dizer não para aquela oportunidade, né? Para aquilo que ele estava me oferecendo. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar numa reciclagem. Quando eu falei não para aquela oportunidade, todos que estavam ali na minha volta riram. E disseram que eu era louco. E, enfim, que era uma oportunidade que muitos queriam ter. E essa mesma boca de tráfico onde eu disse não, eu vi 4 amigos meus morrerem, se matarem por causa dela. Dia 16 de outubro, o Rodrigo participa de um seminário de reinserção social. Com o apoio do Consulado Americano e também da Defensoria Pública Estadual, a atividade ocorre no Instituto Caldeira, que fica na zona norte de Porto Alegre. Para buscar informações ou conhecer ainda mais o projeto, basta ficar ligado nas redes sociais.
Enquanto isso, a proposta continua transformando e promovendo a vida de forma igualitária para todos. Muito bem. Agora vamos com o quadro Porto Alegre na História. O Carnaval é uma das manifestações populares mais importantes da nossa cidade e do país, sem dúvida nenhuma, né? Os desfiles no sambódromo do Complexo Cultural do Porto Seco, lá na Zona Norte, são fruto de um ano de trabalho, né? Um ano inteiro de trabalho árduo de pessoas que dedicam tempo, dinheiro e especialmente muito amor pelo samba. Pois uma exposição em cartaz no Museu da URGS apresenta um pouco da história dessa festa ao destacar a trajetória da escola mais antiga de Porto Alegre, os Bambas da Orgia. Vamos conferir. É só começar a subir as escadas do mezanino do Museu da URGS que a gente viaja para o universo do carnaval e da escola de samba mais antiga da capital. Na exposição, no Batuque dos Bambas da Orgia, Folia e Resistência em Porto Alegre, em cartaz desde o dia 26 de julho, os visitantes conferem fantasias, instrumentos musicais, maquetes e outros objetos que contam a história da Azul e Branco, além de detalhes que permeiam o trabalho da agremiação, fundada no bairro Santana em 1940. Mais antiga escola de samba de Porto Alegre, a Bambas da Orgia já conquistou o título de campeã do Carnaval da capital 21 vezes. O troféu mais recente é do ano de 2020, quando a Azul e Branco homenageou a própria história, que estava completando 8 décadas. No desfile deste ano, os Bambas levaram ao Complexo Cultural do Porto Seco um enredo sobre o centenário da sua madrinha, a escola de samba carioca Portela. O enredo deixou a agremiação na 4ª colocação. A exposição no Batuque dos Bambas é um exercício curricular do curso de Museologia da Universidade. A curadoria é feita por 8 graduandos e pelas professoras Vanessa Aquino e Fernanda Albuquerque. São 3 disciplinas, ou seja, 3 semestres em que os alunos escolhem o tema, há uma votação, né, um levantamento de possibilidades de tema. O tema do carnaval em Porto Alegre é um tema que já havia surgido em outras turmas de alunos, mas dessa vez o pessoal então votou por tratar dessa temática. Há um processo de pesquisa que contou com a colaboração, com a participação de bambistas, né, de componentes da escola de samba, vice-presidentes, presidente, passistas, pessoas que vivem a escola durante todo o ano. Uma das dificuldades que nós tivemos foi quanto ao acervo. Esse acervo do carnaval é um acervo, por exemplo, as vestimentas, elas são reutilizadas no outro ano. Então, nós imaginávamos que nós íamos ter muito acervo disponível, mas os acervos, muitas vezes por serem acervos grandes, pesados, as pessoas não terem onde guardar, esse acervo, ele ficou, nós tivemos uma certa dificuldade de conseguir trazer. Junto com esse acervo, nós também temos que fazer a higienização, os laudos, o histórico de toda essa documentação. Embora tenha como foco os Bambas, a exposição se confunde com a própria história do Carnaval de Porto Alegre. Alvos de preconceitos, as escolas de samba tiveram que resistir e se reinventar ao longo do tempo. É uma história de muita alegria, de muita folia, mas também de muita resistência, né? Para vocês terem uma ideia, a Bambas da Orgia funcionou muitos anos sem ter uma quadra. Essa quadra vai existir, esse lugar, né, para sediar as festividades, a sociabilidade da escola, eventos para angariar recursos e também ensaios. A quadra, eles vão ter um espaço só a partir de 95, na Voluntários da Pátria, que é onde eles têm até hoje. A mesma coisa ocorreu com os desfiles, né? Os desfiles eram na Borges, ficaram na Perimetral e teve uma luta para manter eles ali no Menino Deus, que é um local central da cidade, mas não foi possível, a comunidade também não recebeu essa indicação como uma boa indicação. Depois houve uma tentativa ali no Parque Harmonia, que também a comunidade local também não aceitou que fosse ali. Então, finalmente, em 2004 foi por Porto Seco. O projeto era um projeto bem maior, né? Então,
Então as escolas aceitaram, mas nós até hoje nós vemos que é um projeto inacabado. É um projeto que deixa muito a desejar. Uma das vantagens que mesmo os carnavalescos falam é o barracão, né? Que é um local grande onde eles podem construir os seus carros alegóricos, os adereços. Na exposição também são homenageadas figuras femininas que fazem parte da memória da agremiação. Entre elas, as porta-estandartes Onira Pereira e Rosalina Conceição, ex-presidente da escola, que faleceu em junho deste ano. Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 25 de agosto. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 horas da tarde. O Museu da URGS fica no Campo Central, na Avenida Oswaldo Aranha, número 277. – 83 anos, 21 títulos conquistados, né? É sem dúvida nenhuma uma história riquíssima, né? Que tem que ser respeitada e valorizada, assim como o carnaval como um todo, né? Vale a pena então conferir essa exposição dedicada aos bambas da orgia e evidentemente também, né, a maior festa popular do país. Muito bem, chegou o momento de falarmos de cores e causas. Agosto é o mês dourado, mas fica a pergunta, você sabe por que ele tem essa cor? Bom, vou explicar aqui, é por causa da campanha de aleitamento materno. Afinal, o leite é considerado um alimento padrão ouro para os bebês. E quem amplia agora as informações é a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Começou o mês e com ele várias pautas importantes para a gente abordar. Hoje eu estou aqui toda paramentada porque nós estamos no Banco de Leite para falar sobre o dia 1º de agosto, Dia Mundial da Amamentação e da campanha Agosto Dourado, que lembra então a importância do aleitamento materno. Para a gente falar sobre esse alimento que é padrão ouro para os bebês, nós viemos então até o Banco de Leite conversar com a nutricionista Angelita para falar então sobre a importância que tem esse alimento na nutrição dos bebês. Tudo bem, Angelita? Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa, o Agosto Dourado é um mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O slogan desse ano é Apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Olha que slogan lindo. Isso quer dizer o seguinte, que no retornar ao trabalho, a mulher ou o pai que amamentam, né, os pais que amamentam, podem retirar o seu leite e esse leite ser ofertado para o bebê em copinho ou de colher. Então, eu não preciso desmamar no retorno ao trabalho. Olha que coisa legal. Existe todo um direito da mulher que trabalha ou do pai que trabalha em relação à amamentação. O aleitamento materno é o melhor alimento que pode ser ofertado para o bebê. O Ministério da Saúde preconiza até 2 anos ou mais e exclusivo, sem água, sem chá, até o 6º mês de vida. Então, eu queria, neste mês dedicado ao Agosto Dourado, né, dedicado ao aleitamento materno, chamar as mães para que doem leite também. Seu leite excedente pode ser doado. Importante lembrar que as ações do aleitamento materno, que estão sendo trabalhadas no Brasil inteiro e até no mundo, elas não devem ficar centradas somente no agosto. Quando a gente amamenta um bebê, a gente amamenta todos os dias, não é verdade? Então, vamos doar leite, vamos amamentar o nosso bebê de uma maneira exclusiva até o 6º mês, até 2 anos ou mais, até o tempo em que a mulher achar que pode. Mas não é o retorno ao trabalho que vai fazer com que ela tenha que desmamar. Isso é um recado bem importante que a gente traz para a população como um todo. E por que o leite, Angelita, tu como nutricionista, por que o leite é considerado, então, esse alimento padrão ouro, né? Por que ele é tão completo? O leite materno é considerado espécie específica. O que quer dizer isso? A mulher produz o leite materno na composição que o bebê dela precisa. Significa que a fórmula não consegue imitar, porque o leite materno muda a composição dele de acordo com as necessidades do seu bebê durante a mamada, durante o dia
e de acordo com a idade do bebê. Então, é um leite específico para o bebê. É um leite completo, com todas as vitaminas e sais minerais que o bebê precisa para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. É um leite completo. E que já tem evidências científicas falando que bebê em aleitamento materno é bebê que adoece menos. Quando adoece, recupera mais rápido a saúde. Adultos, ajuda a formar a questão neurológica, adultos com coeficiente de inteligência maiores. Então, só tem a lucrar, tanto para a mãe quanto o bebê manter o aleitamento materno. E a gente sabe que para a mãe não é um processo simples amamentar, né? Então é importante que elas busquem ajuda caso necessitem. E o banco de leite é um lugar que oferece também essa assessoria, digamos assim, para a amamentação, né? Exatamente, Vanessa. Nós, enquanto Banco de Leite, responsáveis pela promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, estamos de portas abertas para auxiliar qualquer mulher ou a pessoa que amamente, né? Qualquer um deles nos procurando, a gente vai nos auxiliar para que consiga aumentar a produção, retomar a produção, se houver necessidade. A gente está auxiliar em relação às dificuldades no manejo clínico na amamentação. É importante também falarmos sobre o estoque do banco de leite, porque é um alimento que ele também é doado, então a gente precisa reforçar, né, que qualquer pessoa que estiver amamentando pode doar, né? Qualquer pessoa que estiver amamentando, estando saudável, com os exames em dias e usando medicações que permitam a amamentação, podem doar. Nós, enquanto Banco de Leite, vamos, sendo morador de Porto Alegre, vamos até a residência fazer essa busca. Então, mulheres que tenham leite excedente, não fiquem com medo. Quanto mais eu doar, mais leite eu vou produzir. Quanto mais eu amamentar, mais leite eu vou produzir. Então, doar não vai estar retirando se eu tenho leite excedente do meu bebê. Bem pelo contrário, vai estar estimulando para que a produção aumente. Hoje, o banco de leite consta somente com 2 litros. Então, eu peço que quem tenha leite excedente, entre em contato conosco pelo telefone 3289-3334. Ele também é o WhatsApp. E nós iremos fazer todas as orientações que é necessário para que ela possa ser uma doadora do nosso hospital. Angelita, obrigada pelas informações e parabéns pela divulgação da campanha. Muito obrigada, Vanessa. Então, essas foram as informações que a Angelita, a nutricionista aqui do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, nos trouxe. Então, Clayton, lembra a vocês que o Dia Mundial da Amamentação, comemorado nesse 1º de agosto, ele abre a campanha, então, do Agosto Dourado, o mês que fala sobre a importância do aleitamento materno. Volto ao estúdio com você. Tá bem, muito obrigado, Vanessa. Então tá aí, né, de forma bem clara e bem didática, né, a importância da amamentação. E você viu também na reportagem, né, que o banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas está com um estoque baixíssimo. Portanto, deixa eu reforçar aqui o apelo, né, para as mães que estão amamentando e que têm leite excedente para entrarem também nessa campanha, tá certo? Reforçando também o telefone WhatsApp do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aí na sua tela, 3289-333451, né? 3289-3334, tá bom? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais e mais informações do Legislativo, acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar o programa de hoje, vamos ficar com as imagens da exposição do Museu da URGS, que conta a história dos Bambas da Orgia. Eu me despeço. Tchau, tchau.